Eu sou médico, trabalho nas minhas redes sociais um pouco essa parte de saúde física e mental, mas sempre trazendo a importância da espiritualidade. A gente vai tentar compartilhar com vocês, pegar minhas pescas aqui, né, sobre a importância da gente equilibrar a nossa saúde física, mental e espiritual. Então, pedir que Deus possa estar nos conduzindo nesse momento e a gente possa trazer a palavra que tanto traga crescimento espiritual, mas também físico e mental para a igreja, porque isso é muito importante, tá? Bom, uma coisa extremamente importante quando a gente começa a falar sobre saúde é um questionamento comum sobre o porquê nós adoecemos, né? Na maioria das vezes existe esse questionamento, inclusive a Deus. Muitas pessoas, quando elas se encontram dentro de um processo de adoecimento, seja ele físico, seja esse adoecimento mental, né? Seja esse adoecimento até espiritual, elas se questionam se há Deus mesmo, se Deus existe, como transferindo a responsabilidade do processo de adoecimento, do processo de perda da saúde física, para a ausência de Deus. Então, muitas pessoas perguntam por que há sofrimento no mundo, por que Deus permite que aconteçam as coisas. Então, a gente começa aqui, trabalhando um pouquinho essa ideia de os motivos específicos para a gente ter um pouco de alterações, né, na nossa vida cotidiana, que podem impactar nessa questão da saúde de um aspecto geral. Então, quando a gente pergunta as causas de adoecimento, a primeira que nós cristãos devemos compreender é realmente o pecado. Porque antes do pecado existir, antes da gente ter o distanciamento do homem para Deus, lá no Jardim do Éden, não existia nenhum problema de saúde. O mundo vivia em perfeita harmonia, o homem estava diretamente em contato com Deus. Não existiam transtornos físicos, mentais, muito menos espirituais, porque o homem estava diariamente em contato com Deus. A partir do momento onde o pecado entra no mundo, então essa é uma questão que a gente às vezes pergunta, eu estou doente, eu estou em pecado? Não, a gente vai chegar lá nesse processo. Na verdade, depois que o homem cai, ele se distancia de Deus, toda a nossa humanidade ela começa a ser regida pelas leis da natureza também. Então Deus criou leis para governar o mundo, então a gente tem a lei da inércia, a gente tem a lei da gravidade, todas as leis que a gente tem que obedecer, e naturalmente também existem leis físicas, leis mentais e leis espirituais. Então é necessário a gente compreender que o processo de adoecimento ele acontece também porque a gente começa a descumprir essas leis, dentro do aspecto do cuidado, né, com o nosso corpo, cuidado com a nossa mente, e para nós cristãos, acima de tudo, o cuidado com a nossa espiritualidade. Então, a primeira coisa que a gente deve compreender como cristão é que a base do princípio da saúde, né, ela deve ser a base espiritual. Então, não adianta nós querermos ter saúde física, saúde mental, sem ter primeiro a saúde espiritual, porque ela é o estandarte, é a base para dar segurança para todas as outras. Porque se não pensarmos por esse caminho, vamos começar a focar muito na saúde física. Eu brinco quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre essa visão que a gente chama integrativa, funcional da medicina, do cuidado integral das pessoas, a saúde física ela era mais importante, as pessoas com desejo de viver mais, cada vez mais no mundo, né, se estuda possibilidades de aumentar o tempo de vida, aumentar a qualidade de vida. A gente entra dentro de um processo também patológico, em especial no processo espiritual, seria o hedonismo, né? Eu quero viver mais para eu aproveitar mais o mundo, para eu gozar mais das coisas que existem boas. E como cristão, esse não é a nossa principal finalidade. Mas também não podemos negligenciar os outros aspectos da nossa saúde. Fundamental compreender, né, que o cuidado com o corpo, ele também é um cuidado com o espírito. Como a Bíblia cita, né, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? É extremamente importante compreender isso, porque quando nós deixamos de lado o cuidado com o nosso corpo físico, isso também vai ter impacto na nossa saúde mental. Consequentemente, também vai ter impacto na nossa saúde espiritual, porque uma pessoa adoecida mentalmente, ela acaba ficando frágil. A Bíblia mostra várias vezes exemplo disso. E isso não quer dizer falta de fé, porque é extremamente importante. A gente vai ver a história de Elias, um homem que orou e Deus mandou o fogo do céu, né? E depois ele, por deixar a sua mente, né, ser tomada pelo medo, pelo desânimo, pelas dificuldades do processo, foge e se esconde. Ele entra num quadro de depressão. Então, estamos falando aqui de uma pessoa que diariamente estava em contato com Deus, que era um homem que orava e Deus mandava fogo do céu. Então, naturalmente, não é porque eu sou cristão que eu não vou ter problemas. Rick Warren, que é um famoso escritor, né, que escreve um livro muito bom, que é Uma Vida com Propósito, para quem não leu, indico, vale a pena, até como devocional, ele fala,
a gente não deve ter vergonha de ter adoecimento mental. Nossa pastora está aqui e trabalha especificamente com isso. Diariamente nós temos sofrimentos também dentro do aspecto mental. E é importante compreender que para eu ter saúde, para eu recuperar, eu preciso aprender a trabalhar dentro de uma visão do cuidado de forma integral. Então não é só ir lá, fazer a minha terapia e esquecer dos outros aspectos. E esquecer do cuidado com o meu corpo, com a minha alimentação, né, com o meu sono, com as minhas emoções, com os meus relacionamentos. Então, muitas vezes, nós queremos ter uma saúde mental de qualidade e não estamos olhando, por exemplo, para a nossa vida, para o cotidiano. Então, como cristão, muitas vezes entramos dentro de um modelo de trabalho que é mundano. E é natural, né? Eu, como médico, então, assim que me formei, queria trabalhar todo o tempo possível do mundo, né? A gente sai com a vontade de trabalhar, passa muito tempo na faculdade ali, se preparando. Só que quando você não percebe isso, as outras áreas da sua vida vai ficar comprometida. Então, é fundamental compreendermos que o cuidar de forma equilibrada da nossa saúde, ela é uma questão que permite que a gente consiga ter saúde nesses três aspectos. A gente vai ter várias citações importantes que vão trazer para a gente essa noção de que o cuidado com a saúde deve ser de forma integral. Então, o próprio Immanuel Kant, um filósofo alemão muito conhecido, que era luterano, um irmão nosso também na fé, dizia que não adianta a gente apenas, né, buscar a saúde do ponto de vista físico ou mental, que a espiritualidade, a metafísica, o compreender a necessidade que algo além da gente existe é fundamental, para que a gente possa ter essa ideia de saúde. Então, naturalmente, a gente vai ver na palavra de Deus diversas citações específicas sobre a necessidade da gente cuidar da nossa vida, e não só nesse sentido. A gente vai ver também exemplos diários de sofrimento de pessoas que, quando a gente olha, são os heróis da fé. Então, a Bíblia não traz esses exemplos por acaso. Ela traz porque eu tenho os meus problemas físicos, mentais, né? Nosso pastor Célio tem os problemas dele, tem as lutas diárias dele. Às vezes é interessante, né, pastor? Provavelmente as pessoas olham e acham que só porque é pastor, a pessoa ela é elevada a um nível de uma autarquia diferente das outras, que não pode sofrer as doenças físicas, mas é regido pela mesma lei que eu, que você. Nós somos compostos da mesma matéria, né? Do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Então, necessariamente, todos nós estamos morrendo, né? E é muito comum que, muitas das vezes, se eu estou passando por um sofrimento emocional, então eu atendo muitas vezes no consultório as pessoas com sofrimento emocional, e as pessoas elas têm vergonha, né? Muitas vezes, se eu perguntar aqui, quem sofre com ansiedade? Quem usa alguma medicação ou alguma estratégia, seja um chá, para controlar a ansiedade? Muitas pessoas vão sofrer, só que é muito mais vergonhoso. Mas se eu pergunto, quem sofre com hipertensão, com diabetes? Porque aí nós consideramos que é um problema orgânico, né? E que é natural que aconteça. Mas não, ambos são processos relacionados com a nossa natureza humana, com a nossa queda, e fazem parte de a gente não seguir algumas regras fundamentais. Quer dizer que se eu seguir as regras fundamentais eu não vou ter nenhuma doença? Não, porque nós também estamos regidos pelos princípios da natureza que impactam na nossa vida, independente do que a gente faça. Então, financeiramente, nós podemos ter problemas porque o governo mudou alguma regra ou alguma lei. Isso não quer dizer que eu vou deixar de fazer o meu papel para trabalhar. Da mesma forma, às vezes tem chuva demais e você pode pegar uma doença, resfriado, eu brinco, está todo mundo resfriado hoje, está todo mundo gripado, né? E naturalmente a gente não considera isso um pecado, ou um problema, ou uma desorganização da nossa vida base cristã. Mas é fundamental, se eu quero viver uma vida cristã, se eu quero ter uma vida também na sociedade, e uma vida de uma forma geral equilibrada e com boa qualidade, eu preciso aprender a cuidar de alguns aspectos. Então, o primeiro aspecto que a gente vai trabalhar é o aspecto espiritual. Então, se eu quero ter uma vida espiritual, né, porque é o mais importante de todos, se eu quero ter uma vida espiritual de qualidade, eu preciso aprender alguns princípios básicos. Primeiro, o pastor já citou, né, aqui nesse instante, a questão de participar da vida cristã diária. Isso é muito importante. O que é a vida cristã diária? É você não ser apenas uma pessoa que tem a fé teórica, como o Tiago cita. A fé ela precisa de obras, ela precisa ser uma fé prática. Então, muitas vezes, as pessoas perguntam, como é que eu faço para ter fé? E esse é um questionamento que eu faço. Como é que a fé ela é mostrada no nosso dia a dia? Então, uma das coisas mais importantes que devemos pensar em relação à fé é as nossas atitudes diárias.
Se eu tenho fé, eu tenho prática. Então, no seu trabalho, no seu dia a dia, a sua fé ela é demonstrada. Muitas vezes nós queremos estar aqui, né, na frente, expondo, considerando que esse seria o trabalho mais importante, né, do Evangelho. Mas não, pelo contrário. Na verdade, esse aqui seria apenas uma minuta de todo o processo que é a nossa vida. As pessoas elas não estão olhando para mim aqui agora. Apesar de estar sendo transmitido ao vivo e ter várias pessoas assistindo, as pessoas estão olhando para o meu dia a dia, para a minha conduta, para a minha família. E isso é vida espiritual. Como cristão, se eu quero ter saúde espiritual, eu preciso aprender a ter uma vida diária dedicada ao Espírito. Então, se eu quero crescer espiritualmente, a Bíblia já ensina. Orai, vigiai, né? Além disso, a gente tem outras práticas que eu vou citar no final, que são extremamente importantes. Meditar na palavra é fundamental. Quando a gente fala em meditação, as pessoas já ficam assustadas, né? Isso aí é coisa oriental, toma cuidado com isso. Mas a meditação, ela é um princípio cristão. Acima de tudo, meditar na palavra de Deus significa transformar a sua mente pela renovação do espírito, do entendimento, que a gente só pode ter através da meditação. Mas meditar em quê? Qual é a base que nós cristãos devemos ter? Então, muitas pessoas podem estar nos assistindo nesse momento e não serem cristãos. Mas como cristãos, nós devemos ter o conhecimento, devemos ter a certeza de que tudo aquilo que deve embasar o nosso pensamento, né? Como diz a Bíblia, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom, nisso a gente deve pensar. E nós devemos ser transformados diariamente pela renovação do nosso entendimento. Então é diariamente. Isso não quer dizer que eu já cheguei no meu patamar. Muitas das vezes eu vou chegar no meu último dia de vida ainda precisando aprender muita coisa. Então eu lido também com pacientes graves, às vezes em situações terminais ou com doenças graves. E o que eu percebo é que aquelas pessoas que aprenderam, né, a trabalhar a sua mente em relação à vida espiritual e à saúde mental, elas conseguem passar pelo sofrimento físico de forma muito mais tranquila. Mas aquelas pessoas que estão sofrendo, né, diariamente de problemas espirituais e físicos e não trabalham essa parte, elas não vão conseguir ter um bom resultado no cuidado físico. Então, a importância de compreendermos que o cuidar do nosso espiritual, o cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental, ela tem que estar totalmente, né, ajustada um ao outro, é compreender que nós somos um corpo constituído, né, por corpo, alma e espírito. E, né, C.S. Lewis fala que o nosso corpo ele é só uma capa que a gente veste, que o que importa para Deus é o nosso espírito. Isso é real. Mas olha, se eu visto uma capa ruim, se eu estou sempre doente e queixando, eu vou ter pouco tempo para me dedicar às coisas de Deus também, até para fazer as boas obras, as boas ações que Tiago fala. Então eu como cristão, eu preciso me cuidar. Eu preciso compreender que, por exemplo, né, eu não posso me deixar levar, estava até conversando com a minha esposa sobre isso, sobre os buffets de casamento, né, buffets, eles cobram mais caro para os cristãos. Porque o cara fala, eu não bebo. Então, assim, não, você não pode beber, porque o álcool faz mal, ele tira a sua consciência, ele faz mal para a sua saúde. Mas aí a gente acaba se entregando, né, a um outro prazer, a glutonaria, o que é um pecado também, o que é, na verdade, um desvio. E aí, quando a gente fala em pecado, parece engraçado, mas é isso que gera a base de várias doenças. Então, diariamente, o que a gente vê no consultório é essa necessidade, ou no dia a dia, de ajustar apenas a alimentação daquela pessoa. Diabetes, hipertensão, doenças outras relacionadas a todo esse processo metabólico. Então, como cristão, eu preciso compreender que aqueles vícios, e óbvio, cada um vai ter uma tendência maior a um erro. Isso é natural. E a gente precisa trabalhar diariamente, a gente precisa aprender a lidar diariamente com isso. E é isso que é importante, às vezes, a gente procurar o profissional para poder nos ajudar nesse processo, né? A gente, às vezes, procurar ajuda para poder trabalhar isso. E quando a gente percebe que a nossa fraqueza, dentro do aspecto físico, ele é de uma origem comportamental, seja ela por uma questão espiritual, ou seja, você está muito angustiado, sofrendo espiritualmente, quesito espiritual, é fundamental a gente conversar com o nosso pastor, com o nosso líder espiritual, a gente trabalhar no nosso canto, a nossa oração. Mas quando a gente percebe que o fator para uma compulsão alimentar, para um desvio de alguma conduta, ele é de cunho emocional, eu preciso procurar também uma ajuda, um terapeuta, um psicólogo que me ajude nesse processo, um médico que me ajude nesse processo. Isso não é vergonha. A Bíblia fala que Deus deixou os homens, né, os provérbios falam, para poder nos orientar. Então, o bom conselho ele é importante. Então, nós como cristãos deveríamos buscar nos aconselhar com pessoas boas. E isso é uma coisa muito importante, eu sempre digo. Se você vai fazer terapia também com um profissional que ele tem uma visão totalmente distorcida do Evangelho, isso é um problema. E é fundamental que nós discutamos isso, né, dentro do aspecto da igreja. Porque é necessário que as coisas elas sejam alinhadas. A vida espiritual com a vida terrena. Nós estamos aqui, né, de passagem. Eu acredito que todo mundo aqui está de passagem. Né? Até, não sei se vai ficar alguém para semente. Mas, no geral,
o que eu compreendo é que essa vida ela é muito rápida, ela é muito passageira. A gente deve usufruir dela, como diz Eclesiastes, a gente deve viver bem do suor do nosso trabalho, a gente deve procurar fazer as coisas para aproveitar. Porém, a gente não deve esquecer que a gente não deve, em exagero, digamos, curtir demais a vida, né? Ou seja, não, eu só vou me dar o prazer, eu não vou fazer nada que me desagrade. Então, quando eu falo nesse sentido, no cuidado da nossa saúde física, é fundamental compreender que eu preciso sair da minha zona de conforto. Então, eu preciso fazer uma atividade física. Paulo fala lá que a atividade física ela tem pouca serventia, né? Que a caridade seria muito mais importante. Mas Paulo caminhava sei lá quantos quilômetros por dia, meu irmão. Você não caminha nada, só anda de carro. Jesus não fazia exercício não, mas ele caminhava 3, 4 quilômetros. Para ele, de onde é que ele estava para Lázaro, foram 4 dias caminhando. Então, necessariamente, o contexto é diferente também. E a ideia da palavra é diferente. Então, eu não vou fazer exercício não, porque tem pouca serventia. No quesito espiritual, talvez tenha pouca serventia. Mas no quesito físico e mental, é extremamente importante. A atividade física ela é a base da nossa saúde. Kennedy, que é um fisiologista que muito estuda, ele fala que sem atividade física, eu não consigo ter saúde plena. Porque nós fomos criados por Deus para cuidar do jardim. Era para todo mundo estar aqui cuidando da nossa lavoura, plantando, cuidando, colhendo. Só que não, na vida moderna, a gente foi, depois da Revolução Industrial, para o modelo fabril, né? Todo mundo aqui trabalha parecendo um Charlie Chaplin lá, só apertando parafuso, cada um fazendo o seu. Só que isso gera muito impacto na sua saúde. Então, o sedentarismo, ele é a base principal das doenças físicas hoje em dia. Sedentarismo mais alimentação inadequada. Então, eu preciso modificar isso. Seja fazendo uma caminhada, seja fazendo uma musculação, qualquer atividade física, ela é fundamental, porque muitas vezes a gente vai estar reclamando, Deus, eu estou com dor, eu estou com um problema. Mas você não está fazendo nem sua parte, meu querido. Nem o básico que você faz. E aí você quer que Deus faça tudo? Deus cura. Se você procurar na Bíblia, milhares de relatos de cura. Mas até a mulher do fluxo de sangue que estava lá sofrendo, ela foi lá e correu atrás. Então, se você não fizer a sua parte, se você não fizer aquilo que você tem que fazer, é inclusive hipocrisia da sua parte pedir para Deus. Espiritualmente também eu estava pensando nisso, falando, Deus, preciso me dedicar mais espiritualmente, se é necessário. Porque a gente quer de Deus mais, né? Eu quero mais de Deus, eu preciso mais. Mas, cara, você está se dedicando? Você tira seu tempo para você buscar Deus diariamente? Que a gente come todo dia, né? Toma banho todo dia. Mais de uma vez. Quantas vezes a gente está orado? Quantas vezes a gente tem buscado espiritualmente também de Deus? Né? Então, algumas coisas elas têm que ser feitas diariamente. A atividade física é uma delas, né? Para o cunho do corpo, né? O comer de maneira adequada, diariamente. Não adianta nada falar, não, eu como durante a semana tudo certinho, final de semana, aí agora acabou. Final de semana, isso não vai dar muito problema. Vai dar muito problema, até porque nosso modelo alimentar hoje em dia, ele é extremamente deletério. O acesso que a gente tem, para quem é mais antigo aqui, ou quem viveu na roça, né, ou quem tem contato com a roça, sabe que é difícil você plantar e colher, né? Para você ter uma fartura era muito raro. Só que hoje tudo é muito farturento, entre aspas. Tudo é muito patologicamente feito para nos adoecer, né? Assim, a indústria alimentícia, ela trabalha junto com a indústria farmacêutica, no sentido de que se a gente manter o cara doente comendo, ele vai estar sempre doente e vai estar sempre comendo. Então é fundamental como cristão a gente ter também a percepção, né, das coisas também com um olhar mais astuto. Tem uma imagem de Cristo chamado Pantacor, que ele tem um olhar calmo, que é o olhar da pomba, e tem um olhar que é agressivo, que é o olhar da serpente. Nós como cristãos temos que ter sempre esse olhar, um olhar treinado para enxergar as coisas boas da vida e enxergar as coisas também que não são tão boas. Isso é fundamental para a nossa saúde mental. E a saúde mental ela é fundamental para você ter equilíbrio em todos os aspectos. A nossa mente ela é extremamente importante. A gente vai ver várias vezes o salmista Davi, né, entoando uns salmos e falando sobre as questões da saúde mental, do sofrimento espiritual dele, pedindo a Deus consolo nesse aspecto. Porque muitas vezes os inimigos, as pessoas que tentam nos agredir, elas são pessoas ruins realmente. Então a gente não pode ter um olhar só cristão de que tudo é muito bom. Então é necessário você compreender que como cristão você deve ter, né, todos os princípios cristãos, mas também saber, assim como Jesus, ser agressivo na hora adequada. Então você não pode tolerar todo tipo de coisa se você quer ter saúde mental. Se você está num trabalho onde você está sofrendo um abuso emocional, um abuso, né, de trabalho, literalmente, aquilo está te adoecendo. Se você não tomar uma atitude, seja essa, dentro do momento da oportunidade adequada, mudar de trabalho, procurar, né, quem é de direito, você vai adoecer. E a maioria das doenças, né, que a gente vê diariamente, né, pastora, no nosso consultório, elas estão relacionadas às pessoas não conseguirem mais falar. E elas começam a trabalhar diariamente com pensamentos que são perturbadores
e elas vão adoecendo. Então, muitas das vezes, nós escutamos coisas, algumas até da infância, tem paciente que chega para a gente no consultório, pessoas que a gente vê, que a mãe falou para ela uma vez, quando ela era um bebê, ou uma criança pequena, e aquilo está na mente dela, ela nunca conseguiu se curar. Isso é emocional? É, mas também é espiritual. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que aprender a perdoar. Isso é fundamental. Isso é uma coisa que tem que deixar claro para as pessoas. Você nunca terá saúde plena se você não aprender a perdoar. Se você não aprender a ressignificar a tua história. Porque se você olhar sempre para o viés ruim daquilo que aconteceu com você, sempre se colocando como bonzinho, como coitado da história, nunca avaliando a história direito, você vai ser uma pessoa sofrida em todos os aspectos. E o aspecto emocional vai fazer você comer mais errado, você ficar mais sedentário, você vai adoecer. E aí você vai reclamar de Deus e vai adoecer espiritualmente, vai se desviar, vai se afastar da fé. Ou você vai, né, como o Dimas, que o pastor pregou, né? Pastor Cláudio, na última, que se afastou da fé, que se apostatou da fé, mesmo já tendo visto tudo aquilo que Deus fez, né, que tem andado com Paulo. Então, não é por ter conhecimento do Evangelho que a gente está ileso, que a gente está, né, longe dos problemas da vida. Então, quando eu penso na saúde emocional, eu tenho que pensar que é fundamental, é necessário que eu trabalhe esses aspectos da minha mente. Joyce Meyer, que é uma pregadora americana, ela trabalha muito com essa parte emocional. Algumas coisas são muito boas, outras talvez não tão boas. Todo mundo é assim. Então, eu sempre falo para as pessoas quando estão me ouvindo, escute as coisas boas apenas. Aquilo que não for bom, você esquece. Necessariamente, ela fala que você deve trabalhar diariamente os seus pensamentos. Isso até uma discordância com algumas linhas da psicologia, mas eu gosto muito. Porque se você deixa que o seu pensamento te guie em relação às coisas ruins, você vai adoecer. Se você só pensa em tragédia, se você só escuta tragédia, se o seu dia, você senta para conversar com as pessoas, só falar mal dos outros, só pensar coisas ruins, a sua mente vai ficar doente. Então, nós devemos diariamente transformar o nosso pensamento. Então, eu devo pensar coisas boas. Eu tenho que procurar coisas boas. Se eu não procurar trabalhar a minha mente, eu vou dar lugar ao diabo. Porque a base dessa pregação ela é: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Mas quem conhece a parte anterior do versículo está dizendo que o diabo, né, nosso inimigo, está ao nosso derredor, buscando, né, como um leão, quem possa tragar. E é isso diariamente que a gente vai viver. Se eu não tiver a confiança em Deus, mas não fizer a minha parte, o diabo está fazendo a dele. Ele não para de trabalhar diariamente. E é fundamental eu compreender que às vezes eu estou dando lugar ao diabo, porque é muito comum os cristãos também. Ah, foi o diabo, né? Isso é a culpa do diabo. Mas bom, na maioria das vezes a culpa é nossa. Se eu saio de casa e eu deixo alguma coisa inadequada lá, e aí derrama toda, se eu deixar a água ligada e eu fico sem água em casa, não foi o diabo, foi eu que esqueci a água ali. Se eu faço tudo inadequado na minha vida, eu não posso culpar o diabo pelas coisas que eu estou fazendo. Isso quer dizer o quê? Que eu devo treinar a minha mente, eu devo treinar o meu corpo, eu devo treinar o meu espírito diariamente, para que eu possa ter saúde. E isso é fundamental. E é fundamental compreender que algumas coisas, elas são hierarquicamente superiores a outras. Então, como cristão, hierarquicamente a sua espiritualidade deve ser o seu ponto principal. Bom, não vou cuidar nada mais, só vou cuidar da sua espiritualidade. Então você vai ver que tem pessoas muito sofridas do ponto de vista físico, que tem várias doenças, mas espiritualmente elas estão ali trabalhando diariamente com Deus. O sofrimento produz nela mais fé. Então Tiago fala que às vezes o sofrimento, ele é uma forma de manifestar a graça de Deus na nossa vida. Ele traz a demonstração de que por vezes o sofrer faz com que a gente se reconecte mais com Deus, e é verdade. Ontem quase que eu mando uma mensagem para o pastor Shelley, porque quando eu faço algumas besteiras, quando eu como errado, eu tenho enxaqueca. Coisa rara, mas histórico familiar é bom. E aí eu fui na casa da minha sogra tomar o café da manhã, tinha lá um requeijão, um queijinho, né, tinha um leitinho da hora. Eu sei que eu sou sensível, que eu tenho a minha sensibilidade individual. Todos nós temos. Todos nós somos individuais como pessoas. Eu falei, não, hoje eu vou comer. E aí depois comi outras coisas que eu não deveria, fui correr para o meu dia a dia, fazer várias coisas, reunião de trabalho, e aí comecei a sentir dor de cabeça. Bom, e agora eu vou culpar o diabo e fui orar e falar, rapaz, Deus, essa tentação, né? Fala assim, é emocional. Na verdade, não. Se você faz as coisas que você sabe já que vão te fazer mal, não pode culpar as outras pessoas depois, meu irmão. É sua culpa. Isso é uma coisa fundamental. A gente precisa crescer nesse aspecto, né? A gente não pode ser como uma criança, que o tempo todo pede socorro e suporte nos mesmos erros. Devemos crescer em algumas coisas. É óbvio que a gente vai falhar várias vezes na vida.
Mas é fundamental compreender isso para que a gente possa saber onde é que a gente está errando. Dentro desse aspecto espiritual, é fundamental compreender que se eu não tenho uma vida diária de oração, se eu não crio intimidade com Deus, se eu não crio um relacionamento com Deus, quem aqui é casado? Acho que a maioria aí, né? Todo mundo levanta a mão, ó, coisa bonita. Se o relacionamento de vocês não forem pautados em escutar, minha mulher briga comigo, porque eu tenho dificuldade de escutar. Se não forem pautados em escutar, em conversar com o outro, em criar intimidade física, intimidade emocional, vai acabar o relacionamento. É o que a gente vê diariamente hoje. As pessoas com relacionamentos destruídos porque elas não conversam, porque elas não se escutam, porque não dão atenção à demanda do outro no processo. E não é fácil, porque se fosse fácil, a gente não teria uma taxa de divórcio enorme. E muitas das vezes a taxa de divórcio é relacionada com as queixas financeiras, você vai ver lá. Mas não é, porque o financeiro ele vem depois de vários problemas. E é óbvio que ele sinaliza vários outros problemas. Então, mais uma vez, o que eu quero dizer é que se você não cria relacionamento com Deus, quando vier qualquer problema, pode ser até um financeiro, você vai se desviar. Quando vier uma doença física, você vai se afastar de Deus. Porque se você não tem relacionamento com Deus, tudo que aparece de errado na sua vida, você vai culpar a Deus. Você vai terceirizar para alguém. Então chama autorresponsabilidade. É um livro do Paulo Vieira, que é um coach brasileiro famoso, que ele fala muito sobre isso. O poder da autorresponsabilidade. Quando eu li esse livro, ele mudou minha mente sobre algumas coisas. Parei de terceirizar a culpa de muitas coisas minhas para outras pessoas. Isso é fundamental. No seu processo de cura, a primeira coisa que você deve aprender é: eu estou cometendo vários erros por minha própria decisão. Seja elas porque você foi criado assim, seja elas porque você foi ensinado dessa maneira, mas a partir do momento que você compreende que o erro é seu, você tem uma obrigação: procurar a informação correta. A Bíblia diz que não existiu o pecado até ter a lei, né? A lei traz a informação do pecado. Quando você conhece as coisas, a partir daí é a decisão sua de fazer ou não. Então, o compreender as coisas faz com que a gente comece a caminhar por um sentido mais adequado. Bom, se fosse fácil, todo mundo faria. Isso é importante a gente compreender. Geralmente a gente vai cometer os mesmos erros porque a gente não criou novos hábitos. A gente não aprendeu. Então, não adianta só parar de fazer as coisas inadequadas. Eu quero deixar de ser sedentário. Eu acordo de manhã e eu não tenho nenhum hábito novo, não construo nenhum nada diferente. Eu ligo a televisão logo de cara, né? Então, O Poder do Hábito é um outro livro legal para quem quer ler também, que ele fala muito sobre isso. Sobre se você quer fazer coisas diferentes, se eu quero orar todo dia, eu quero ser igual Daniel, eu quero orar 3 vezes no dia. Bom, meu irmão, você tem que começar a orar 3 vezes no dia, porque senão nunca vai aparecer na sua mente essa questão. Tem que desejar e fazer. E necessariamente para tudo, para atividade física. É ruim. Eu acordo 5 horas da manhã, para minha rotina lá em casa, para tentar fazer atividade física. E eu vou fazer. Às vezes está frio, mas eu vou fazer. Porque eu considero importante para controlar a minha mente. A atividade física, ela ajuda muito para quem é impulsivo, para quem tem hiperatividade, para quem tem várias questões. E também para a questão do nosso metabolismo. Eu sei que se eu comer aquilo que eu tenho vontade, eu vou me adoecer em vários aspectos. Por quê? Porque eu tenho minha sensibilidade. Da mesma forma, no mundo espiritual, se eu fizer só o que eu tenho vontade, meu irmão, porque é difícil criar uma constância de oração, criar uma constância de relacionamento com Deus é difícil. Certo? Tem um primeiro amor que ele é muito bonito. Só que você não pode viver para sempre no primeiro amor, né? Você não pode viver para sempre como criança, sempre sendo alimentado com comida de criança, como diz Paulo. A gente tem que amadurecer também naquilo que a gente recebe de Deus, de assumir mais responsabilidades em relação ao reino espiritual também, o que não é fácil, o que exige mudança de comportamento, metanoia, mudança da mente. Eu preciso ir diariamente evoluindo. Isso é muito importante. Quando eu compreendo isso, eu começo a compreender que algumas coisas elas vão depender de um esforço. E não apenas da minha vontade, mas da minha disciplina. Porque a vontade, ela é fraca. A Bíblia diz que o espírito é forte, mas a carne, ela é fraca. Isso não quer dizer que eu vou justificar as minhas quedas pela carne ser fraca. Quer dizer que eu tenho que domar a minha carne. Porque o espírito, quando eu preparo ele, ele é forte, porque ele é ligado a Deus. Mas a carne não. A carne é ligada ao meu fracasso, à minha queda. E eu preciso compreender que, para domar as minhas vontades, eu preciso ter um espírito forte, mas também lutar contra as minhas vontades diariamente, que são vontades muitas vezes pecaminosas. Isso é natural do ser humano. A gente só vai ter um novo corpo o dia que a gente morrer e for para o céu. Né? Tem alguém querendo ir para o céu aqui? Né? Tem uma piada que ela é interessante, que um pastor foi pregar, e ele falou: gente, quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão. Aí ele falou: vou soprar uma peninha aqui, ninguém cai e vai para o céu agora. Todo mundo ficou soprando a peninha, ninguém queria ir para o céu. Né? No final das contas, a gente compreende que a necessidade de construir nosso relacionamento com Deus é para ter essa ideia do que é o céu. Para ter essa ideia do que é espiritualidade, porque a gente está vivendo muito presente.
E é natural, eu tenho vários planos, eu tenho objetivos profissionais, objetivos financeiros, objetivos familiares. Todo mundo deve ter, porque é isso que mantém a gente, do ponto de vista emocional, vivo. Mas a gente tem que ter a consciência diária da morte, da nossa finitude. Eu brinco que a vida é uma entropia, é uma desorganização contínua. Nós estamos morrendo diariamente. Se você não sabe, você está morrendo hoje, um pouquinho mais. É engraçado, porque às vezes a gente esquece disso. E às vezes você se assusta. Ah, mas meu pai que tinha 90 anos morreu. Graças a Deus ele chegou até os 90. Isso não quer dizer que a gente deva morrer quando chega aos 90, mas a maioria das pessoas morrem antes. Eu aprendi isso lidando com a morte. A primeira vez que eu vi uma pessoa morrer, aquilo me deu um desespero grande. Porque mostra a nossa incapacidade, a nossa falência em relação às coisas que não dependem de nós. Nós, como seres humanos, somos constituídos de corpo, de mente e alma ou espírito, vai depender da linha que você trabalha. E é compreender esse processo que a gente entende que o nosso corpo ele é finito, que ele vai se acabar. Que a nossa mente, ela trabalha dentro da relação com a nossa alma e o nosso espírito. Mas que aquilo que vai ficar para sempre é o nosso espírito. Então eu devo cuidar do meu corpo, devo cuidar da minha mente, mas mais importante de tudo é cuidar do meu espírito, porque ele é eterno. É ele que vai passar a eternidade com Deus ou não. Isso é fundamental da gente compreender, tá? Então, para a gente amarrar essa mensagem, eu quero trazer algumas ferramentas que elas são importantes para você trabalhar o aspecto físico, mental e emocional. Começando pelo aspecto espiritual, que é mais importante. Oração e meditação. Isso é um mandamento bíblico. A gente precisa orar. E é difícil orar. Tanto que Jesus ensinou, né? O Pai Nosso. Às vezes você não souber orar nada, ora o Pai Nosso, pelo menos. Mas é óbvio que você vai ter que amadurecer algumas coisas depois, em relação às suas necessidades. Aquilo que você precisa falar com Deus. Mas basicamente orar é conversar com Deus. E eu não preciso fazer isso só quando eu paro em casa. Eu posso criar a comunhão com Deus. Que é como não? Deus está com a gente o tempo todo. E eu posso conversar com Ele o tempo todo. No trânsito, no dia a dia, na rua, na esquina, quando eu acordo. Quando eu faço qualquer coisa, quando eu tenho qualquer dúvida, qualquer decisão. Isso é oração. A oração é diferente da reza. Não que rezar não seja importante, não é uma crítica à reza, assim, repetir, tanto que o Pai Nosso é uma reza. O que eu quero dizer aqui nesse aspecto é o seguinte: se eu preciso construir um relacionamento com Deus, eu preciso conversar com Deus. Eu preciso falar das minhas demandas, dos meus erros, das minhas fraquezas. Eu preciso confessar a Deus aquilo que eu tenho fragilidade, onde eu tenho mais medo, onde eu tenho mais dificuldade. Eu preciso pedir a Deus suporte para isso. E a outra parte é meditação. Então, do aspecto espiritual, meditar. E eu medito em quê? Medite na palavra, medite nas coisas que Deus fez por você, medite na criação de Deus. Meditar não é apenas ficar parado e deixar a sua mente esvaziar. Muito mais vezes é você escutar a sua mente. É você parar e escutar a Deus. É escutar e reverberar na sua mente aquilo que você leu sobre a palavra de Deus. E é você trabalhar também na sua mente os aspectos importantes que você precisa construir para você ter uma mente mais saudável. Porque se diariamente eu permito que a minha mente me ofereça coisas ruins, porque o mundo só oferece isso, então se a gente abre o nosso celular, no Instagram, se abre sua televisão, estímulos diários para a sua mente produzir mensagens inadequadas em relação à vida cristã. E não só a vida cristã. Se você liga, eu tinha uma paciente que era engraçada, isso na época da faculdade, que ela adorava assistir esses jornais, né, de tiro, de porrada, que tem uns jornais legais desses, né, que mostra até as pessoas caídas no chão. E ela falava: mas doutor, como é que eu vou orar pelas pessoas se eu não vejo o que está acontecendo no mundo? Ela tinha um quadro de ansiedade generalizada, ela não conseguia nem sair de casa, a casa era cheia de telas. Mas se ela não visse diariamente as pessoas morrendo, sofrendo, ela não saberia como orar. Mas, meu irmão, pelo amor de Deus, aquilo que você alimenta a sua mente vai levar para o seu espírito, vai levar para o seu corpo. Se você só vê coisa ruim o dia todo, tudo é ruim. E na verdade não é, o mundo ele é ruim também, mas tem muita coisa boa. E muita coisa boa depende da gente fazer. Então eu preciso trabalhar a minha mente, eu preciso nutrir a minha mente com coisa boa. A palavra de Deus é aquilo que tem mais de bom. Mas eu posso ler bons livros, eu posso estudar, eu posso ver a natureza, eu posso meditar na criação de Deus. Eu posso só sentar e ver o vento passando, o barulho da água. Deus criou tudo de perfeito para nós. Quando a gente não consegue compreender isso, a gente fica ingrato. E a gratidão é o próximo passo para a nossa saúde mental. Se eu quero ter saúde mental, eu preciso ser grato. Eu preciso ser grato a tudo e a todos. Se eu estou aqui hoje é porque eu tive uma mãe e um pai que me deram educação. Primeiro que eles me fizeram, né? Senão eu não estaria aqui. Depois, porque eles me educaram. Me educaram tanto civilmente, como me educaram dentro da palavra de Deus, que é o mais importante.
Então é fundamental compreender que ser grato a Deus é a base de tudo. Mas ser grato também às pessoas é extremamente importante. É ser grato por tudo que você tem. É ser grato pelo que você vai ter. É aprender a olhar para a sua vida e não enxergar apenas as coisas ruins. Porque se você está aqui, eu garanto que está melhor que muita gente. Pode ter certeza. Muita gente. Então, diariamente, a gente só olha para as coisas ruins. A gente só pensa naquilo que é ruim que acontece com a gente. E esquece de agradecer pelo que você come. Às vezes a oração é automática, né? Eu brinco que às vezes a gente está no automático. Você esquece de agradecer porque você respira, porque você tem saúde, ou porque a sua doença não é incapacitante, ou porque mesmo na tua doença você tem acesso ao médico, acesso a meios de diminuir o teu sofrimento, e que se não tem meios de diminuir no meio médico, você tem a Deus para recorrer. Então você tem que ser grato independente do que esteja acontecendo na sua vida. A gratidão não é simplesmente um ato voluntário de pensar que tudo vai fluir bem. Ela é um ato onde eu trabalho a disciplina em ser grato. Às vezes eu não quero ser grato, não. Às vezes eu quero reclamar. Eu reclamo, às vezes quando eu estou reclamando demais, eu me percebo doente. Eu me percebo fisicamente dolorido. A doença muito comum que eu vejo no consultório é fibromialgia. Muita gente deve ter contato. É uma doença que você não resolve com remédio. Às vezes você dá os melhores remédios para a dor do mundo, você dá o opioide, você bloqueia, mas a dor está lá. Às vezes você dá um placebo, que é um remédio que não é nem remédio, e a dor passa. O que isso quer dizer? Se eu não cuidar da minha mente, ela adoece o meu corpo todo. Se eu não me preocupo com os aspectos espirituais, eu adoeço a minha mente e o meu corpo também fica doente. Então, a gratidão, aprender a ser grato pelo que você tem, a ser grato pelas pessoas que, de alguma forma, facilitam a sua vida. Um garçom que te serve, alguém que abre a porta para você entrar, o pastor que te serve espiritualmente. Ser grato pelas pessoas que no seu dia a dia estão te servindo. Porque a gente esquece disso. Estava comentando com um colega, você vai no restaurante e você reclama, rapaz, que caro, que absurdo. Aí você esqueceu de contar o cara que limpou aquele local que você sentou, a pessoa que vai fazer sua comida, a pessoa que lava o prato, a pessoa que te serve. Isso é ingratidão em todos os aspectos da sua vida. Só que isso reverbera em tudo. Porque se você não consegue ser grato com as pessoas que você vê, está lá na Bíblia. Se você não consegue amar teu irmão que você vê, como você vai amar a Deus? Como você vai ser grato pelo que Deus fez? E se a gente esquece daquilo que Deus fez por nós, a gente começa a sofrer em todos os aspectos da nossa vida. E o outro, que eu acho que é extremamente importante, junta todos esses links, é o jejum. O jejum é uma ferramenta extremamente interessante para a nossa saúde física, mental e espiritual. O jejum ajuda, do ponto de vista físico, a doenças metabólicas como obesidade, sobrepeso, hipertensão, diabetes, resistência à insulina, alguns casos de câncer, tem estudos sobre envelhecimento, tem um monte de coisa. Dentro do aspecto físico, a gente poderia passar várias horas falando só sobre o jejum intermitente ou jejum, só que ele é, dentro desse aspecto, menos importante. O aspecto físico do jejum ele é o que tem menos importância, apesar de ser uma ferramenta excelente, mas também é uma ferramenta de melhorar a tua mente, porque quando eu faço o jejum, eu trabalho a minha vontade, eu trabalho a minha disciplina, eu diminuo a minha compulsão. Para quem tem hiperatividade, para quem tem déficit de atenção, é extremamente interessante, principalmente quando a gente diminui os carboidratos simples, doces e besteiras por aí vai. E ajuda muito a controlar a nossa mente, deixa a mente mais limpa. E dentro de outro aspecto, o jejum ele é uma ferramenta espiritual. Não apenas aí o jejum de comida, mas também. Mas o jejum das coisas que eu não devo fazer, o jejum da reclamação, né? O jejum das telas, o jejum da vida cotidiana. Jejuar é abrir mão de algo em prol de crescimento dentro de outro aspecto. E no crescimento espiritual, quando eu jejuo, eu trabalho a mortificação da minha carne, para eu buscar mais o espírito. Então, o jejum pode ser uma ferramenta que você adeque ao seu dia a dia, que facilite. Para algumas pessoas, ideal ter acompanhamento médico, nutricionista para conversar, mas no geral, eu brinco que tem muita coisa. Você vai tomar um remédio, você pode ir na farmácia e comprar, mas você fala de jejum, tem que botar esse adendo no final, porque senão dá problema, né? As coisas que são naturais, a gente precisa de um cuidado maior para falar, né? Engraçado. De forma geral, o que eu quero dizer é, para a gente ter uma saúde física, mental e espiritual, para a gente ter a vida plena e abundante que Jesus promete, eu preciso, primeiro de tudo, estar ligado a Jesus, estar ligado à fonte, né? Segundo, se eu quero ter saúde mental, eu preciso ser grato. E ser grato é, como a música citou, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, e o produto da oliveira minta.
eu me alegrarei. Você sabe o que é a dificuldade disso? Só quem já passou dificuldades importantes na vida sabe o que é ser grato quando você, teoricamente, não tem motivo para ser grato. Mas como eu citei, a gente tem 1001 motivos para ser grato. A gente só precisa olhar por esse lado. E no aspecto físico, eu preciso compreender que, para eu estar bem fisicamente, eu tenho que cuidar de todos esses outros dois aspectos. E devo cuidar também da minha alimentação, devo cuidar da minha atividade física, devo cuidar do meu sono, devo cuidar de todos esses aspectos. Então é isso. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. E, acima de tudo, quando a gente fala de reino de Deus, quando a gente fala de cura espiritual, eu tenho que compreender que Deus cura. Isso é maravilhoso. Eu já vi milagres que você não acredita. Como médico, a gente tem várias vezes a ausência da capacidade médica e da medicina de resolver os problemas. E Deus é o Deus que cura. É Jeová Rafá. É o Deus da provisão. Isso é mais importante que tudo. Quando eu faço a minha parte e eu confio em Deus, independente do resultado, eu estou seguro. Porque a nossa vida, a nossa esperança não é nesse mundo. Eu não estou esperando nesse mundo a vida plena. Não estou esperando nesse mundo a perfeição. Eu estou esperando em Deus. E é isso que eu quero. Amém, irmãos.